Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Dá feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes que nos ouvem na rádio e no YouTube, dizendo a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica, mas Jesus merece. Vamos lá, livro de João, Evangelho de João, né? No Evangelho de João, deixa eu ver aqui que perdi. Primeiro, no versículo 50, vai lá, toda a igreja. Evangelho de João, primeiro, versículo 50. Eu estou emocionado, minha família está aqui. Vai lá, a igreja pode ler, diz amém. Vai lá, todo mundo. E bate palma da glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre, pode sentar, fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. E bate palma da glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero falar sobre duas coisas aqui que não deu para me preparar, que hoje foi meio corrido. Uma das coisas que eu quero falar é como Jesus sabe de tudo. E comparando com isso aqui, nós vamos jogar sobre a transformação da água em vinho, porque tem tudo a ver. Jesus viu esse homem debaixo da figueira. E quando as pessoas falaram assim, ali tem um homem que é o Filho de Deus, esse homem duvidou. Mas Jesus, sabendo de tudo, quando encontrou com esse homem, disse: eu te vi quando você estava debaixo da... Essas palavras que Jesus falou fez transformar aquele coração. Uma certa feita, Jesus estava numa festa de casamento, diz aqui a Bíblia. E ele estava naquela festa de casamento, e de repente deu-se a notícia: acabou-se o vinho. Vou parar um pouquinho aqui a palavra nessa mensagem para explicar como é o vinho em Israel. Israel, irmão, se você falar vinho, pode ser o suco de uva, pode ser o vinho com álcool. Então são três tipos de vinho lá: o que mistura com álcool, o que se vira alcoólica porque eles deixam fermentar, e o suco de uva. Então são três tipos de vinho em Israel. No Brasil, você fala vinho, tem que ter álcool, né? E o suco de uva, para nós, é o suco de uva. Mas lá não tem esse negócio. Então, o que acontece? Acabou-se o vinho da festa. Maria, mãe de Jesus, ela pediu que Jesus transformasse a água em vinho. E Jesus, ele fez. Mandou que transformasse a água em vinho. Como assim, pastor? O que tem isso? É bebida alcoólica. Na verdade, eu não acredito que Jesus ia transformar em vinho alcoólico, porque a bebida é pecado, de acordo com a Bíblia. Beber é pecado, ficar bêbado é pecado, segundo a Bíblia. E o que acontece? Quando Jesus transformou, Jesus mandou levar no mestre-sala. E quando o mestre-sala, que é como se fosse um profissional, e quando experimenta o vinho, sabe se ele é ruim, se ele é bom, e ele viu que era o melhor vinho, e repreendeu os noivos, dizendo: você excede o vinho ruim e deixa o bom. Quer dizer, a transformação que Jesus fez foi perfeita. Pastor, o que tem a ver com o homem da figueira? Tem tudo a ver. A transformação do vinho, da água em vinho, a transformação do homem mau, da mulher ruim, numa nova criatura em Cristo Jesus. Nós sabemos que Pedro, como eu já preguei aqui, deu muito trabalho, deu ou não deu, igreja? Mas Pedro foi transformado, como a água foi transformada em vinho. Nós sabemos que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E a Bíblia diz que Saulo, ele era o perseguidor dos
cristão. Ele perseguia e dava ordem por ser membro do Sinédrio até de execução. Mas um dia, Paulo foi transformado como Jesus transformou a água em vinho. Um dia Paulo estava prestes, aliás, Saulo, estava perto, perseguindo os cristãos, e um dia ele viu uma luz muito forte. Ele cai no chão e essa luz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Senhor, não te persigo não. E essa voz repetiu a mesma coisa e diz: quem persegue esses pequeninos persegue a mim. A Bíblia diz que ele ficou cego e um dos seus perseguidores orou por ele e a sua vista voltou ao normal. A Bíblia diz assim: e o perseguidor, quem perseguiu os cristãos na época, passou a ser. Então eu quero que você entenda uma coisa: não só ele passou a ser perseguido, mas sua vida foi mudada, como Jesus transformou a água em vinho. O que Jesus fez naquela festa foi o impossível. O que Jesus fez na vida de Paulo foi o impossível. O que Jesus fez na vida de todos os discípulos que seguiam e seguem ele é o impossível. Às vezes você pensa assim: não tem jeito para essa pessoa. Tem, porque enquanto a vida há. Então eu quero que você reflita isso: pastor, não tem jeito para a minha vida, eu vou tirar a minha vida, eu sou depressivo. Jesus faz. Acabou meu casamento, não tem jeito, Jesus faz. Ele transforma. Nós vemos uma cena interessante sobre transformação, olha, sobre multiplicação, melhor dizendo, quando aquelas pessoas que, ao meu ver, eram mais de 5.000 pessoas, estavam com fome. O que Jesus disse para os seus discípulos? O que temos aí para comer? 5 pães e 3? Jesus multiplicou. A forma foi tão tremenda que as pessoas comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou cesto cheio de pão e peixe. Por que eu estou falando isso? Jesus, tudo que ele faz é perfeito, mas tem um negócio: Jesus não é invasor. Quem arrebenta a porta e entra para dentro é ladrão, é ou não é? Jesus, ele bate na porta. A Bíblia diz que se você abrir a porta e convidar Jesus para entrar, você vai encontrar passagem, sossego, paz, tranquilidade. Então o que Jesus quer é que você aceita ele, para ele começar a transformação na sua vida. Quem me vê hoje aqui pensa: esse homem era cantor de rap, era, e tinha um cabelão grandão, mas eu não era Mato Rosa não, jamais, jamais. Mano, não tem esse negócio não. Você sabe que tem um sangue baiano assim, são os cabas mais, mano, 5% é muita coisa, né? Quem bate palma da glória a Deus? Então, às vezes você pensa assim: não tem jeito, pastor. Tem jeito sim. O que eu faço? Se você quer transformar a sua vida de um todo, é aceitar o verdadeiro Jesus, a verdadeira palavra que chamamos de doutrina, santificação. Deus, ele transforma, Deus, ele faz, Deus, ele muda, Deus, ele joga por terra todo o mal. Ele pode isso e muito mais, mas ele quer que você convida ele para entrar. Jesus quer ver seu clamor na madrugada pedindo um socorro para ele. Ele faz. Ele transforma. Pastor, mas eu errei e não tem jeito. Tem. Claro que tem. Ele muda, irmãos. Olha, irmão, você pensa assim: mas Jesus, ele transformou uma água em vinho. Ele é Jesus para fazer na sua vida. Você sozinho não pode nada, mas com Jesus na tua vida, o impossível se torna possível. E bate palma na Deus. Deus, ele faz, igreja. Quantas pessoas na Bíblia Deus fez? Quantas pessoas na Bíblia Deus foi lá e mudou a sua história? Então, irmão, isso é uma grande feita, isso é uma coisa incrível.
Ele quer trabalhar na tua vida. A Bíblia diz assim: quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais. Ou seja, vida nova e plena com Cristo. Quantos de vocês estão aqui hoje que Deus fez na sua vida foi grande? A irmã Nelvaís, mas o pai dela veio de São Paulo, católico roxo, né? Beijava a mão do, só beijava a mão do padre lá. Mas melhor a mão do que nada. Bom. E Deus fez a obra, né? Estava vendo aí a oração do Calvário, aceitar a Jesus, largaram tudo para trás e veio a encontro de Jesus. Transformação. O irmão Isaí chegou na igreja calambiano, ficou na igreja, hoje é um obreiro da casa do Senhor. Irmão Rogério, Deus está fazendo a obra. Uns são mais rápidos, outros demoram um pouquinho, mas está aí, todo domingo está aí. A Bíblia debaixo do braço, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu me lembro que tinha um homem lá na vigília, que era barbudo, fumava um cigarro atrás do outro. Aí eu disse para os irmãos: e esse aí? Esse aí tem uns 10 anos que ele não perde uma vigília, todo sábado. Mas ele não aceitou a Jesus, não? Não aceitou a Jesus, não. Mas é uns 10 anos que ele está aí. Um dia o barbudo sumiu. Aí eu perguntei aos irmãos: cadê o barbudo? Ele falou: você não veio sábado passado? Não vim não. Aceitou a Jesus, cortou o cabelo, fez a barba. Agora nós não conhecemos ele mais não, está no meio do povo aí. Pronto. Assim é o irmão Rogério, né? A igreja está fazendo 10 anos. Não, 12 anos, né? Está esquecendo. 12 anos. O irmão Rogério está aí. Mas um dia Jesus pega ele e transforma a água em vinho. Que bate palma da glória a Deus. Olha, irmãos, a transformação que Jesus fez em muitas vidas foi muitas. Nós sabemos na Bíblia um homem que a Bíblia cita o nome dele, Gadareno, o endemoniado. Vou contar um pouquinho de quem era esse homem. É da terra de Gadaras, fora do povo de Israel. Era um gentio. E a Bíblia diz que ele não ficava preso na cadeia. Ele arrebentava as cadeias, arrebentava as correntes e ia para o cemitério comer carne humana. Sabia disso? Irmãos, aquele homem não tinha jeito, foi tentado de tudo. Médicos na época, benzedor, macumbeiro, bruxo, nada adiantou. Mas um dia esse homem viu Jesus. A Bíblia diz que quando esse homem viu Jesus, os demônios que estavam no teu corpo ficou em desespero. Senhor, permite, não nos lance no abismo, permita que entremos nos porcos. E assim foi feito. A Bíblia diz que os porqueiros que cuidavam dos porcos foram ver este homem, e quando viu ele assentado em imperfeito juízo, pediu que Jesus se retirasse da terra dele, porque ficou com medo, porque sabia quem era o gadareno, um endemoniado, um homem que nada segurava. Mas bastou ver Jesus e o milagre aconteceu, e a vida dele foi transformada como a água foi em vinho. Foi transformada totalmente. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? A medicina não fez nada, ninguém fez nada, mas Jesus fez. Às vezes algum ouvinte está me ouvindo e está em total desespero, querendo se matar. Jesus, ele vai entrar na tua vida nesse momento e vai transformar a tua vida, vai fazer maravilha. Um dia uma pessoa me ligou que ele ia se matar, e eu fiquei: por que você vai se matar? Minha vida não presta, meu marido me largou. E eu fiquei tentando fazer com que aquela pessoa não se matasse. E ali, irmão, foi 10, 11, 2 horas da manhã. Pastor, mas o senhor ficou, por que o senhor não deixou ela se matar? Porque é uma alma, é uma vida. E enfim consegui, estava com veneno na mão, consegui. Eu falei: não, eu vou orar ao meu Deus aqui, ele vai restituir tua vida. A vida sentimental destruída, não podia nem ter filho. Eu comecei a fazer uma campanha, 2, 3,
Um dia, ela me ligou dizendo: meu marido voltou. Foi um milagre muito grande. Passa algum tempo depois, ela me liga, eu atendi aqui dentro: pastor, o médico disse que eu não posso ter filhos, mas tem uma revelação que diz que eu vou ter filho. Como o senhor me explica isso? Se foi Deus, você vai ficar grávida. Passou-se alguns meses. Aí um dia eu vi buzinando na porta, saí lá para fora, ela com o nenenzinho. Olha o que Jesus fez. Ela falou assim: pastor, o senhor tem ideia do que aconteceu comigo? Eu tive que vir aqui para o senhor ver. Pela medicina humana eu não poderia ter filho. Para Deus nunca haverá um só impossível. Não tem impossível para Deus. Não tem jeito. Quando Deus quer fazer e você dá lugar, Ele faz, igreja. Quantas pessoas não eram para estar aqui hoje estão porque Jesus fez? Talvez sua mãe orou para ti, teu pai. Talvez alguém profetizou em tua vida e era de Deus e vai cumprir. Por isso eu digo para você: não se desespere. Ele vai transformar se você der lugar. Se você chamar Jesus, se você fizer campanha com Jesus, se você bater, a porta vai abrir. Se você clamar, o mistério vai acontecer. Porque Ele faz, igreja. Ele transforma a vida. Ele faz milagre porque Ele é Deus. Então eu quero que você não se desespere, mas espere mais um pouquinho, que Jesus está chegando. Quem bate palma na glória a Deus? Para você saber como Jesus transforma, e não há nada que Jesus não possa fazer, é só você ver a história de Lázaro. Ele estava morto há 3 dias. E Jesus, Ele ressuscitou aquele homem. Um milagre tão grande como esse. Então o seu problema parece tão pequeno como uma formiga. Porque Jesus, Ele pode transformar a tua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Há uma ciência dos caçadores, dos pescadores, né? Que faz ceva para pegar o bichinho para se alimentar, o peixe, né? Então Jesus, Ele usa os sinais desse ministério para ganhar a sua alma para o reino dele. Jesus, Ele quer resolver seu problema para trabalhar na tua vida, porque sua alma é preciosa para Ele. Então Jesus, Ele às vezes cria um problema ou deixa o inimigo fazer alguma coisa para você correr atrás dele. Se a nossa vida for só bênção, alguém aqui vai correr atrás de Jesus? Então algumas dificuldades, alguns problemas surgem em nossa vida para reconhecer que Ele vai fazer. É por isso que às vezes você pensa: nossa, mas eu estou numa luta, eu estou num problema tão grande. Jesus vai fazer. É por isso que você está aqui hoje, porque Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar como transformou a água em vinho. Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Então o momento é agora. Quantos de vocês já conhecem a palavra, já conhecem a doutrina, está errando? Consciente. Isso pode te dar problema, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que o pecado causa divisão entre o homem. Então eu quero que nesse momento você pense nisso também. Você que está fazendo coisa errada, você que está pecando contra Deus. Às vezes você fala: não, amanhã eu vou dar um basta nisso aqui, eu vou poder. Hoje é o dia, porque o amanhã não te pertence. Eu estou falando de salvação, porque Deus operar um milagre, Deus operar uma libertação, Deus operar uma cura, tudo isso é bom e faz parte, mas salvação é a mais importante. É isso que verdadeiramente importa. E Jesus transforma a água em vinho para te mostrar que a sua vida Ele transforma também. Maria, mãe de Jesus, Ele pediu que Jesus fizesse aquilo. Isso simboliza você pedindo que Jesus entre na tua vida. Jesus não vai invadir tua vida. Ele não vai te obrigar a servir a Ele. Mas Ele quer que você convida. Ele quer que você apresente os seus problemas. Olha, está aqui Jesus. Meu problema é esse. Quantas pessoas estão aqui, estão me ouvindo e falaram assim: se o Senhor fizer,
eu vou te obedecer. Uma certa feita, eu conheci um cidadão e estava com um problema jurídico muito sério. Ele virou para mim, com uma testemunha do meu lado, e disse: se Deus fazer o que o senhor está falando aí, eu vou aceitar Jesus na sua igreja e vou obedecer essa doutrina. Deus fez, mas ele não cumpriu. Coisa feia, né, igreja? Não cumpriu. E o que Deus fez eu não vou falar aqui, mas foi uma coisa muito grande. Só Deus podia fazer. E ele prometeu e não cumpriu a Jesus. Então eu quero lembrar de você, irmão, você, irmã. Será que você não fez uma promessa para Deus e esqueceu? E Ele é tão fiel que Ele fez. Eu já vi muitas pessoas dizer: pastor, se Deus fazer isso aqui, eu também vou fazer assim. Recentemente uma pessoa disse: olha, pastor, existe uma pessoa que está em coma, o médico disse que não tem jeito. Se Deus levantar essa pessoa, eu vou fazer assim. Eu falei: amém. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar aí as orações que a gente está orando aqui ao vivo, e a pessoa vai acordar. Pode colocar, está garantido no nome de Jesus. E acordou. Acordou do coma, irmão. Aí eu virei para minha esposa e mostrei para ela: acordou. E agora? E o fulano que fez aquela promessa não cumpriu. Como é que fica, igreja? A Bíblia diz assim: para fazer voto a Deus, mas para cumprir o voto. A pessoa não cumpre. Quando está no apuro, quando está na luta, fala: Jesus, se o senhor fizer, eu faço. E agora? Como é que vai fazer? Quando essa igreja caiu, eu falei para Jesus: eu preciso de uma quantia X para levantar a igreja. A cada R$1.000 que entrar, eu vou dar 1.000 glória a Deus. Aí foi 5.000 glória a Deus. Aí eu fui pagar o voto a Deus. Chegou a bênção, levantamos a igreja. Aí Deus me lembrou: e a promessa? Você tem que dar 5.000 glória a Deus para mim. Aí eu fui contando lá: glória a Deus, glória a Deus. Parar um pouquinho, respirar, glória a Deus. Aí paguei o voto. Quantos aqui estavam no sufoco, irmão? Jesus, eu vou ser um pregador. Pregador de quê? Prego na parede? Eu sei que tem gente que fez promessa de ser um pregador, de pregar a verdade. Eu sei que tem gente que fez promessa de testemunhar e não testemunha. Você tem que cumprir o seu voto a Deus, porque Deus sempre faz. Não adianta, Ele sabe que você vai cumprir, não vai, mas Deus, Ele é justo, Ele é fiel e é verdadeiro. Ele faz porque Ele nos amou primeiro. E bate palma e dá glória a Deus. Um dia, irmão, eu conheci um homem atribulado. Essa pessoa até me ameaçou de morte uma época. E eu falei: Jesus, eu vou orar aqui, jejuar, eu quero batizar essa pessoa nas águas correntes. Um dia eu ouvi Deus falar: persevera que eu vou fazer minha parte. E no dia que essa pessoa se batizou, que eu desci nas águas, eu me lembrei e disse, sem perceber: cumpriu. Porque eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. Deus pegou essa pessoa e não transformou. Fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o seu problema, irmão, é pequeno. Ele vai fazer. Convida Jesus para entrar na tua vida. Apresenta a Jesus o seu problema. Fala: Jesus, o meu problema está aqui. É assim, assim e assim. Eu quero que o Senhor resolva. Eu vou fazer assim também, mas cumpra. E deixa Ele transformar a tua vida, como Ele transformou água em vinho. Quem bate palma na glória a Deus? É, igreja. Então ali, na festa de casamento, Jesus, Ele operou o que? O impossível. Assim também Ele operou quando viu aquele homem debaixo da figueira. Ele duvidou que Jesus era o próprio Deus. E Jesus ouviu o que Ele falou. E quando Jesus falou o que Ele disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E ele creu que era Jesus, o Salvador. Jesus disse para ele: tu crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas tu verás.
Então, irmão, crer é uma coisa essencial na vida do cristão. Crer, acreditar na mensagem, na palavra que Deus ele pode fazer. Isso é necessário. Então ele creu só de Jesus ter falado que vivia debaixo da figueira, e a vida dele foi transformada pelas palavras de Jesus, como a água foi transformada em vinho. Quem bate palma e dá glória a Deus. Aí você diz assim: pastor, a minha luta é minha esposa. Tenha um pouquinho de paciência. Esses dias, semana agora passada, tomara que esse cidadão esteja me ouvindo, é muito bom. Um cidadão me liga e diz: pastor, eu vou embora, vou largar meu lar, minha família. E eu disse: irmão, deixa eu te falar um negócio. Está errado. Não, o senhor não sabe o que eu estou passando. Está errado, irmão. Você tem que fazer campanha, orar e jejuar para que Deus salve a tua esposa. Não larga o teu lar. Porque hoje, irmão, tudo quanto é coisinha, eu vou largar minha família, não é? As mulheres antigamente, irmão, passavam tanta coisa e não largavam a família. Hoje é uma coisinha, uma coisa pequenininha: eu vou me divorciar. A Bíblia diz que casamento é um só até que a morte É a Bíblia. O que eu posso dizer? É a Bíblia. E hoje em dia nós vemos um casal por pequenas coisas, tão pequenininho, né, irmão Rogério? A Denise é uma luta grande, né? A irmã Denise passou uma luta grande com o Rogério, mas ela é uma baiana legítima da Bahia. Ela vai suportar mais alguns anos aí. Pior já estava, né, irmão? Teve pior, não teve? Misericórdia. Mas Jesus está fazendo a obra, o Rogério está aqui. Deus vai transformar essa vida, irmão. Mais um pouquinho de jejum, oração. Todo domingo está aqui, depois vai começar a vir nas quintas, depois vai aceitar Jesus, vai fazer essa barbona dele, irmão? Ele vai fazer uma obra. E quando nós ver, ninguém vai conhecer a obra que Deus vai fazer nessa vida. Vem bate palma agora, Deus. Então eu aconselhei esse irmão. Eu falei: irmão, paga o preço, irmão. Ora, jejum, mas não tem mais não, igreja. Operando Deus, eu digo: quem impedirá? Não tem pessoa bravo demais que fica na frente de Jesus, não. Jesus, ele faz, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele faz tudo, porque ele é Deus. Ele transforma essas vidas aí. Pastor, tem tantos anos que eu estou orando, o negócio parece que está pior. Não, está pior não. Pior se você se entregar ao inimigo e desistir. Às vezes, irmãos, a pessoa fica triste, como uma pessoa me disse uma vez: pastor, eu ganho tantas almas, mas a minha esposa eu não ganho. Faço o apelo, viajo para lá, viajo para cá, mas minha esposa não é crente, meu esposo não é crente. Se fosse uma mulher, falaria isso. Mas é porque, irmãos, às vezes Deus está te provando. E outra coisa que eu quero dizer: Deus ele não obriga ninguém a nada. E mesmo que teu cônjuge não aceita Jesus, fiel a Deus para te guardar e te salvar. Mas ele também faz, ele transforma. Às vezes ele está trabalhando e você não está vendo o trabalhar dele, você não está enxergando, mas ele está fazendo, porque ele é Deus. Você bate palma na glória de Deus. Fala assim comigo: Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha família, como o Senhor transformou a água e vinho. Quem bate palma na glória de Deus.